Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes esse versículo já foi pregado? Ele é o recordista da palavra do Senhor. O versículo mais divulgado, ele é claro, ele é preciso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso quando registra a sua palavra. E ele diz que Deus amou o mundo. O verbo está aqui no passado. Ele não diz Deus ama o mundo. Deus amou o mundo. Por que está no passado? Porque Deus não ama mais o mundo. Na verdade, o mundo só tem aborrecido a Deus. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, mas Deus não ama mais o mundo. Não ama. A palavra de Deus, o Novo Testamento, deixa bem claro isso. E entenda-se por mundo, não é a natureza, a fauna e flora, mas, que foram criados por Deus, mas aquilo que está no mundo que não foi criado por Deus. Deus, o mundo que Deus não ama mais, são os valores do mundo, os conceitos, filosofias e principalmente a prática das pessoas do mundo que se opõem à palavra de Deus. Deus poucas vezes declara o seu amor, e a última declaração foi sobre o Senhor Jesus. Esse é o meu Filho amado, né? Em quem só tenho prazer. Depois da vinda e obra do Senhor, Deus não declarou mais amor ao mundo ou alguém do mundo. Por que Deus não ama mais o mundo? Vamos ver à luz da palavra do Senhor. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Deus não ama aquilo que é aliado a Satanás, aquilo que é controlado por Satanás, aquilo que Satanás comanda. E o príncipe desse mundo deixa bem claro nas mãos de quem o mundo está. Quem ama o mundo, ama ao seu príncipe, que é o inimigo, sem saber. Por isso não tem o amor de Deus. Então a pessoa que ama o mundo, ama o príncipe, está sendo iludido pelo mestre do engano, como nós já pregamos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Vamos esclarecer mais ainda, porque Deus não ama o mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, jaz no maligno, permanece no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos. Oh, glória a Deus! Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quão lindos são esses versículos. Mas eles deixam bem claro que Deus nos deu entendimento para saber e estar naquilo que é verdadeiro. As pessoas estão naquilo que é mentira porque não têm entendimento. As pessoas do mundo não têm entendimento algum do Evangelho do Senhor, dos planos do Senhor, dos propósitos do Senhor. E nós temos entendimento para saber, para estar, né? E conhecer mais a Deus e estar na sua palavra. E sabemos através dessa palavra, esses versículos nos revelam que o mundo está no maligno. O mundo está na mão do mal.
o mundo está na malignidade. Então, não ame o mundo, não ame aquilo que está no maligno, não ame aquilo que é controlado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Não ame nada que é do mundo. Isso é muito sério, povo de Deus. Não se envolva com o maligno, não se envolva com o inimigo, não se envolva com o mundo e as suas mentiras, os seus enganos, os seus valores, os seus conceitos. 1 João 2,15. Olha como o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo João, ele é enfático, não deixa margem para dúvida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não tem o amor de Deus. A ordem do Espírito Santo é clara: não ame o mundo e não ame nada que nele há. Entendam-se por conceitos, valores, práticas, filosofias do mundo. Se aparte dessas coisas. Que ama o mundo e que ama os valores, os conceitos e as práticas do mundo, não tem o amor de Deus, é claro. E sem o amor de Deus, ninguém tem nada de bom. Então, irmãos, isso coloca por terra abaixo aquela história que vem do mundo, o enganado mundo, que Deus ama a todos. Deus está deixando bem claro que aquele que ama o mundo, ele não ama. O amor do Pai não está nele. Isso é muito sério, irmãos. Porque todo mundo diz, Deus é bonzinho, Deus é amor. Mas a pessoa que ama o mundo não tem o amor de Deus. É o que diz esse versículo. Isso é preciso. Isso é enfático. Não tem margem para dúvida. Não, mas é que não é bem assim. Não tem margem para dúvida. Se você ama o mundo, você vai perdendo o amor de Deus. Porque está dizendo, o amor do Pai não está nele. Então, irmão, não ame o mundo, se você quiser ter o amor de Deus. Entendam, Deus ama quem o ama. E Deus não ama quem decidiu amar o mundo. Porque a pessoa que decidiu amar o mundo está amando um outro Deus. Está amando o Deus mundo, com o seu príncipe no comando, que é o inimigo. Então, para se ter o amor de Deus, deve-se semear amor a Deus. Aqui em Mateus 6,24, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se você serve um, você aborrece o outro. Se você serve o mundo, você está aborrecendo a Deus. Não se pode servir dois senhores. Deus é o Deus verdadeiro. A palavra é taxativa. E o mundo é um Deus falso. Tem pessoas que se afastam de Deus, da casa de Deus, pelos prazeres, conceitos, filosofias do mundo. E olha, a notícia é ruim. A maioria trocou o amor de Deus pelo amor do mundo. Entendam, porque a maioria está caminhando pela porta larga. São poucos aqueles que entram pela porta estreita, é o que diz a palavra. E o Senhor aqui é taxativo. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da decisão. Então você decide, né? Ou você ama a Deus e dá um chega para lá nas coisas do mundo, ou você fica com aquele amorzinho pelo mundo e vai perdendo o amor de Deus. O Senhor não divide a sua honra e a sua glória com ninguém, com nenhum outro Deus, porque só o Senhor é o Deus verdadeiro, só o Senhor opera milagres e faz maravilhas. O mundo não faz nada disso. Deus revela através da sua palavra. O mundo ilude.
Deus dá, porque Deus é um Deus doador. O mundo tira principalmente a paz, tira principalmente o entendimento, tira a visão, tira o amor. Deus é um Deus que liberta, o mundo escraviza em vícios, escraviza em religiões. Religiões foram criadas pelo homem para escravizar o homem. Os homens presos em religiões não obedecem à palavra de Deus. Que se acabem todas as religiões e que todos passem a obedecer à palavra do Senhor. O mundo escraviza através de filosofias. Quantas pessoas passam por esse mundo escravizadas, presas por uma filosofia enganosa do mundo, por uma religião enganosa do mundo? Deus salva. O mundo traz perdição eterna. O mundo não salva ninguém. Então se informe a respeito de Deus e se informe a respeito do mundo e decida-se. Não há meio termo com Deus, ou o mundo. E aquele que ama o mundo, a palavra é taxativa, não tem o amor de Deus. Deus ama todo mundo. Mentira. 1 João 2,15 diz que é mentira. Que diz que quem ama o mundo não tem o amor de Deus. Entenda, irmãos? Essa é a verdade. Se você quer agradar a Deus, seja decidido. É 0 para o mundo e 100 para Deus. Irmãos, aquele que agrada o mundo, aquele que se envolve com o mundo, ele desagrada e aborrece a Deus. Irmão, está se envolvendo com as coisas do inimigo. 1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Irmãos, tudo o que há no mundo, né, são os desejos, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. Irmãos, o mundo quer nos envolver, como eles envolveram a maioria. O príncipe do mundo quer nos envolver, ele quer nos sufocar com desejos e prazeres da carne. Resista, irmão. Não queira nada que não seja de Deus. Não, vem de Deus isso? Não. Essa vontade, essa filosofia, para vem de Deus? Não. Então eu passo. E o mundo, ele faz propaganda do pecado, irmãos. Você só vai ver propaganda de pecado nas mídias, né? Então não caia, não seja tolo, não seja ingênuo. O preço é muito caro. Você perde o amor de Deus, você perde a salvação. Irmãos, nós temos aqui nesse mundo uma embaixada. O que é embaixada? É um território inerte, um território comandado pelo país que criou a embaixada. Nós temos uma embaixada do reino de Deus aqui no mundo. Qual que é a embaixada do reino de Deus? A igreja do Senhor Jesus. Essa é a embaixada do reino de Deus. E misericórdia, irmãos. Tem muitas embaixadas aí, muitas igrejas por aí, que imitam o mundo. Imitam o mundo. Engana as pessoas como o mundo engana as pessoas. E não tem o amor de Deus. O propósito da igreja é fazer a vontade de Deus e não do mundo e nem de pessoas. O propósito da igreja é ser fiel à palavra, custe o que custar. O propósito da igreja é não trazer modismo do mundo, não trazer coisinhas, artifícios do mundo para atrair pessoas. Porque o que adianta? Usa as estratégias do mundo para atrair as pessoas. As pessoas vêm, mas não tem nada para dar para essas pessoas, a não ser as coisinhas do mundo. Os showzinhos do mundo, os espetáculozinhos do mundo. Não tem a palavra que liberta. Porque se tiver a palavra,
As pessoas que foram trazidas pelo marketing do mundo, elas se afastam. Porque a palavra vai dizer para elas: arrependei-vos, pecadores, porque é chegado o reino dos céus. E ela: opa, aqui não é meu lugar, eu quero festinha, eu quero eventozinho, né? Quero showzinho. Elas não querem a palavra. Irmãos, as pessoas têm que vir pelo desejo de conhecer e aprender a palavra. Aí tem resultado, né? Aí as pessoas se convertem. O que adianta, irmão? O que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias, de pessoas que não se convertem, não avançam na conversão, pessoas que você conversa, que se diz crente, você vai conversar a respeito de Deus, ouve cada pataquada que não tem nada a ver com a palavra. Por quê, irmãos? Porque foi ensinado a elas coisas do mundo, e não as coisas do reino de Deus. Foi ensinado a elas a não dar a outra face, a não caminhar 2 milhas, a não pregar para aqueles que te perseguem. Ensinam as pessoas: não, você tem os seus direitos. Você tem os seus direitos, mas em primeiro lugar está a vontade de Deus. E olha, irmãos, quanto mais a pessoa agrada o mundo, mais ela desagrada a Deus, e ponto final. Então eu vejo com um pé atrás, não vou criticar, mas eu vejo com um pé atrás. Cuidado com o sucesso no mundo. Quando você vê aí cantores fazendo sucesso no mundo, pregadores fazendo sucesso no mundo, as pessoas não vêm, não se convertem, mas eu gosto. Cuidado, irmão, porque aquele que está agradando o mundo não agrada a Deus. Há tempos atrás, tinha um cantor espetacular, maestro e cantor americano, fazia sucesso tremendo. Eu mesmo tinha DVDs dele lá na minha casa, né? No início de conversão, tal. Fazia um sucesso tremendo, né? Era o Kirk Franklin. Quem já ouviu falar do Kirk Franklin, né? E ele começou a fazer sucesso até no mundo, agradava o mundo, gostavam dele, né? Aí depois ele, glória a Deus, né? Ele confessou, arrependido, que no auge do sucesso dele, ele tinha algumas práticas, né, de pornografia. Louvando a Deus com aqueles corais maravilhosos, aqueles hinos maravilhosos envolvidos com pornografia. Agradando o mundo, os crentes, né? Os crentes Raimundo, né, com um pé no evangelho, um pé no mundo, e agradando o mundo. Por quê? O Satanás estava dando corda para ele. Mas você está abafando, continua aí, não para isso não. Você está agradando, você está fazendo sucesso, e ele numa prática pecaminosa. Glória a Deus que se arrependeu, glória a Deus que confessou, pedir perdão até para a família, glória a Deus por isso. Mas veja, irmãos, cuidado, você está agradando muito o mundo. Nós não viemos para agradar o mundo, nós viemos para levar a palavra. Você quer ver, irmãos, os pregadores do Antigo Testamento que mais deram frutos para Deus eram aqueles que eram perseguidos pelo mundo, apedrejados, chicoteados, né? Desagradavam o mundo, porque tem que desagradar Satanás, o príncipe do mundo. 1 João 2,17: o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, as coisas do mundo são ilusões passageiras, vaidades, enganos, mentiras, que trazem males. Só isso o príncipe do mundo sabe fazer: engano, ilusão. É o pai da mentira, o mestre do engano. Então não se iluda. O mundo destrói, descarte-o, e só ame o que é de Deus. Irmão, fuja daquelas rodinhas do mundo, aquelas rodinhas lá no serviço, né? Você sabe, irmão. Fuja das tentações.
fuja daquelas piadas, fuja daqueles programas, fuja daqueles lugares. Você sabe, irmão. Você sabe que Deus não está lá. Você sabe que não está agradando a Deus. Você sabe que está agradando o mundo. Para, irmão. Se afaste do mundo, agrade a Deus. João 4,4. 1 João, né? 1 João 4,4, perdão. Filhinhos, sois de Deus, ó glória, e já os tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que está no mundo. E aqui o texto segue. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Está vendo, irmão? Aquele que é do mundo, ele fala a linguagem do mundo, e o mundo para ouvi-lo. Mas vai pregar a palavra de Deus para o mundo, para você ver, né? Mas nós temos que pregar. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aquele que não gosta de ouvir a palavra, ele não é de Deus, ele é do mundo. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu não gosto dessa igreja não, porque só tem a palavra, não tem show, não tem isso, não tem aquilo, só tem a palavra, então é do mundo. Entendam, maior é Deus e o seu poder que está em nós do que as coisas do mundo. Então seja sábio, com quem você vai ficar? Se maior é Deus, maior é o poder de Deus, fique com Deus e não fique com o mundo. Com quem você vai ficar? Seja sábio, decidido, fique na palavra. Quem fala do mundo, com a linguagem do mundo, ele é do mundo, ele não é de Deus. Então esse negócio de ficar... Irmãos, quando Paulo falou, fiz-me de fraco para alcançar os fracos, não significa que você vai se fazer de pecador para ganhar os pecadores, não. Vai se fazer de bêbado para ganhar os beberrões, não. Cuidado, irmãos. Quem conhece a Deus, ouve quem é de Deus. E quem não nos ouve, não é de Deus. Eu tive uma experiência bacana, quase desapercebida. Eu fui no buffet do aniversário da Bia, né? Aí eu fui num lugarzinho lá para ver os barquinhos. Lá tinha uma menina lá, né? E a menina se aproximou de mim e falou: o senhor é o pastor, né? Eu falei: eu sou. Quem que te falou? Não, ninguém me falou, não. Eu notei, eu também sou da Assembleia. Começou a contar a história dela, né? Irmão, quem é de Deus, reconhece quem é de Deus. E quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, sabe quem não está firme com Deus, quem está com o pé no mundo, quem é do mundo. Entenda, porque o Espírito Santo revela, o Espírito Santo de Deus mostra. E é por isso, irmãos, não se consegue enganar quem é de Deus, né? O inimigo vai tentar, porque ele conhece as fraquezas. Ele tentou até com o Senhor Jesus, mas aquele que é de Deus, ele não volta para o mundo, irmão. A palavra do Senhor diz: amai a Deus e aborrecer a iniquidade. Não é suficiente amar a Deus, irmão. Pastor, agora eu vou tirar a bolsa no Senhor. A palavra de Deus é que diz isso nos Salmos e em Timóteo. Não é suficiente amar a Deus. Você tem que amar a Deus e aborrecer o pecado, odiar o pecado, né? Aborrecer o mundo. Irmãos, aborrecer o mundo. Porque se ama a Deus e fica dando corda para o mundo vai te envolvendo, irmão. Quando menos perceber, você está fazendo aquilo que o mundo quer. Porque é gostoso, é agradável para a carne, né? Mas desagrada a Deus, né? Então quem conhece a Deus, ouve quem é de Deus. Quem nos ouve não é de Deus, não tem a verdade, está no engano do mundo. Irmãos, o que você tem falado? O que você tem ouvido? Você tem resistido aos prazeres? Ou você cai aí, vê uma propaganda aí de cerveja na televisão, a primeira coisa que você quer é tomar um copo. Você ainda está envolvido pelo mundo, irmão. Foi manipulado pela propaganda enganosa de Satanás. Aí vê lá uma outra cena qualquer do mundo e quer ceder a pressão. Irmãos, nós temos que ser de Deus.
A primeira coisa que você tem que pensar é: não, isso Deus não aprova, então eu não vou fazer. E não ficar cedendo às pressões da propaganda do mundo, né? Se a dona Eva tivesse falando, não, Deus deu uma ordem para não mexer, então não adianta vir com a serpente falar o que bem quiser falar, que eu vou obedecer a Deus. Não traria morte para a terra, irmão. Você evita trazer morte para a sua vida quando você fala, não, isso não é da vontade do meu Deus, né? É da minha vontade, é da vontade da minha carne, mas não é da vontade de Deus. Então não vou fazer, né? Eu passo, né? Agora, se fica cedendo às pressões, às propagandas, e o mundo é aquilo, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, diz a palavra. Eles sabem fazer a propaganda, eles sabem te envolver, eles sabem falar, não tem nada a ver, né? Não, é só uma vez, não, Deus entende, não, ele vem com essa conversa, não. O que Deus entende é o que está escrito, e o que eu tenho que obedecer é o que está escrito. Irmãos, em Lucas 8,14, é a parábola do semeador. Lá revela que tem 4 tipos de cristãos, 4 tipos de crentes, e só tem um tipo que dá fruto para Deus, a 30, 60, 100 por 1. Os outros demais não dá. E o maior contingente é aquele que recebe a palavra entre espinhos, é o que diz ali o texto, né? O mais comum é aquele que se afasta de Deus porque continua amando as coisas do mundo, né? Aquele que fala, não tem nada a ver, Deus me entende, Deus sabe da minha situação, Deus sabe o momento que eu estou passando, então eu vou fazer, Deus sabe da minha necessidade, eu vou pegar esse dinheiro aqui, né? Fica arrumando desculpa para si mesmo. Não, Deus sabe que você não crê na palavra dele, por isso. Irmãos, nós precisamos do amor de Deus. 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé, irmãos. É a fé que vai fazer você resistir às tentações do mundo. É a fé que vai evitar que você volte para o cigarro, que você volte para a bebida, que você volte para a droga, para que você volte para os prazeres, para que você volte para as baladas, para os enganos, para os roubos, para a corrupção. É a fé inabalável no Senhor. Não, isso não agrada a Deus, eu não faço. Eu creio mais no poder de Deus do que a satisfação passageira da minha carne. Se eu creio tanto na palavra de Deus que eu sei que se eu começar a amar essas coisas, eu perco o amor de Deus. Eu creio tanto na palavra de Deus que eu sei que maldições virão sobre a minha vida se eu me afastar do Senhor, né? Eu creio tanto na palavra de Deus que eu identifico o que é de Deus, o que não é de Deus. Eu creio tanto na palavra de Deus que eu não vou me deixar ser envolvidos pelas tentações do mundo. Tire o mundo do seu coração e seja amado por Deus, irmão. Não é só amar a Deus, é amar a Deus e aborrecer o mundo. Aborrecer, eu não quero. Não, eu tenho nojo dessas coisas, né? Irmãos, eu até evito de ir em festas, algumas festas aí, de família, irmão, porque eu não quero ver um parente que eu gosto, que eu amo, bebendo, falando besteira, falando bobagem. Eu não tenho prazer em ver isso, então eu não vou. Aí fala, isso é antissocial, né? Pode chamar do que quiser, mas eu não vou. Eu não vou fazer o quê? Se tem coisa que desagrada, coisa que não é de Deus, que não é da vontade de Deus, eu não vou. Eu só vou quando é de criança e não tem nada do mundo, né? Mas eu não gosto muito. Por quê, irmãos? Para não ser envolvido com as coisas do mundo, para não ver pessoas que a gente gosta, ama, fazendo aquilo que desagrada a Deus, sendo enganada, Você gosta de ver um parente seu sendo enganado, irmão? Fazendo uma coisa que aborrece a Deus? Ninguém gosta, irmão, né? Então, mas você tem que ir lá pregar a palavra. A minha ausência já é uma pregação. Por que ele não veio? Porque ele não gosta dessas coisas, né? Já é uma pregação, irmão, né?
Não chegar lá, todo mundo lá farreando, você chega, pessoal, um minuto de atenção, arrependei-vos, porque assim diz a palavra do Senhor, né? O pessoal te coloca lá pontapé para fora, irmão, né? Sai daqui, né? Então, às vezes, a sua ausência fala, por que ele não é? Porque ele não gosta dessas coisas, assim, tá? Ele está meio fanático, né? Pode chamar do que for, irmão, né? Mas mundo, acabou mundo, tchau mundo, né? Entenda-se, irmão, tem coisas no mundo, tecnologia, que a gente tem que usar, medicina tem que usar, mas o que o Senhor se refere aqui são os valores, conceitos, filosofias, religiões e práticas do mundo para trás de mim. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Senhor Jesus.